Tô aqui com retoque de raiz, perfeito, bem detalhado, a coloração já aplicada. Acabei de terminar e revisar. O ponto é, o que eu faço com o comprimento e pontas dessa cor? Qual é o normal no dia a dia do profissional? Após 30 minutos de pausa, a gente leva a cliente para o lavatório e emulsiona essa coloração para as pontas. Eu quero realçar essa cor do cabelo sem puxar o que está na raiz para as pontas. Então, nós podemos fazer isso de várias maneiras. Eu posso apenas usar um tonalizante no comprimento, mas eu gosto muito de trabalhar com os blocos de cor para criar o efeito. A aula da aplicação dessa raiz, tu já acompanhou na semana anterior. Então, o momento agora é cor no comprimento e pontas. Já teve alunos que me perguntaram, a raiz estava aplicada? Numa outra aula que eu gravei, quanto tempo ficou? Tu não lava a raiz? Gente, acabei de aplicar e revisar. E eu vou fazer um preparo de uma coloração agora com 10 volumes em tom sobre tom para fazer os blocos aqui. Acompanha comigo a técnica para esse realce. A cor que eu vou preparar para os blocos 6-46. É um ouro escuro bege marrom. Nós chamamos de um tom nude. Na raiz dela eu estou na altura do 7. E aí eu vou colocar na altura do 6. O tom sobre tom para a gente criar aquele efeito de mechas invertidas. Na cartela, o 646 está aqui. Ele é um tom de bege marrom, é lindo. Tu vai ver o resultado. Fica maravilhoso. Eu vou preparar o 646. Não precisa ser muita quantidade. Umas 15 gramas já é suficiente para fazer esse trabalho. Porque como não coloca em todo o cabelo, rende. Vai ver que eu vou aproveitar o desbotamento do cabelo dela. Preparo com 10 volumes, porque sempre que a gente vai trabalhar escurecimento, nós utilizamos 10 volumes, porque ela vai fazer um depósito de cor. Né? Aula que tu já conferiu aí das volumagens. Vamos pegar o pincel. Vamos lá. Tá? Coloração misturada, bem cremosa. Cuida para ficar sempre bem homogêneo. Preparo, sem ficar aerada, bem creme. E aí, vamos ao seccionamento desses blocos. Divisão em 4 partes, primeira coisa, né? Eu vou separar em porções diagonais, em torno de... Cuida para prender aqui, para não sujar na coloração, ó. Um dedinho de espessura. A gente pode fazer esse movimento nas áreas que estão mais desbotadas, às vezes a área inferior, bem perto da nuca, dependendo do corte que a cliente tem, não é necessário a gente colocar, dependendo se tem movimento para cor, né? Aí tu vai avaliar de acordo com a necessidade. Mas é uma técnica super criativa, que também ajuda a personalizar, fica uma cor exclusiva para essa cliente, né? Nenhum cabelo fica igual ao outro. E procura fazer igual do outro lado, né? Não é uma diagonal muito inclinada, é ligeiramente diagonal. Às vezes eu faço bem inclinado, dependendo do estilo de corte, daí a gente deixa bem em A. Aqui ele tá mais aberto. E é importante também, vai dando uma controlada, né, no ponto, se está na mesma altura, em ambos os lados. E tu pode começar com cor ou sem cor, dependendo do efeito que a gente está buscando. Se a cor está muito desbotada por cima, o último bloco a gente pode colocar do nude ou não. E o bloco de cor, ele fecha bem com o time da raiz. Porque daí, tipo, a raiz precisa de 45 minutos. Tu terminou e revisou, aí já começa o seccionamento. Quando termina o bloco é 15 minutinhos, depois lava tudo junto, tá? Então eu vou começar a partir daqui.
Pegamos, a primeira vai ficar sem nada, aqui. Ó, aí nós vamos trabalhar 1 centímetro mais ou menos. Distribui a partir da raiz, nós começamos o bloco. Cuida o ângulo, né? Em aula presencial aqui, quando os alunos vão praticar, isso é bem importante, porque eu não posso sujar esse cabelo, então cuida essa elevação da mecha, trabalha bem essa transição, mas não mistura a coloração de 30 volumes com essa de 10. Só cuida onde termina uma, começa a outra. Cuida bem essa porção no cantinho, enluva até a ponta e solta. Mesmo processo no outro lado. É como se a gente estivesse fazendo mecha, né? Não deixa de ser, porém, uma mecha um pouco mais larga, só que sem papel. Então é algo mais artesanal. Pente uma vez para a gente ter certeza que distribuiu bem o produto e ó, movimento de pinça dos dedos. O artesanal tá super em alta, é bem tendência e realmente ajuda a personalizar muito a cor, né? Fica bem artístico. A coloração da Igora, ela é perfeita para essa técnica, porque a fórmula lipídica, essa fórmula oleica dela, ela nos dá uma estrutura boa para esse fio, porque o cabelo fica bem enluvado e fica bem protegido. Quando encosta no cabelo que está sem nada, não corre o risco de ficar manchado. Mas a gente tem que cuidar. Depois que soltou a mecha, não mexe mais. Ó, a partir da emenda ali. Aí coloca a mão por baixo. Cuida também para não colocar produto em excesso, né? É o necessário para a gente se certificar de que toda a mecha recebeu a cor. Ó, cuida bem aqui. E também um cuidado com a ponta, que é mais porosa e que sempre tende a absorver. Então, ó, com ângulo, depois solta. Depois que soltou, não mexe mais. E é rápido, como a gente aproveita o desbotamento, vai ficando os intervalos, a gente dá normalmente de 3 a 4 mechas de cada lado. É muito prático para fazer e rápido. Ó, que tá faltando na ponta. Aí acrescenta um pouquinho mais. Eu poderia estar utilizando também o tonalizante, que é o Igora Vibrance, para fazer esse trabalho dos blocos nas pontas, fica muito legal também. Às vezes depende da nuance e da porosidade do cabelo, eu opto pela coloração permanente ou pela demi-permanente. Essa última aqui de cima, eu vou deixar ela bem mais fininha, para ela misturar com o caimento. A gente tem que cuidar a porção do cabelo que cai para trás. Eu prefiro que caia a mecha mais clarinha por cima. Então já tem uma aqui, vai cair. Só um véu.
Ó, só essa sobrinha clarinha aqui por cima. E aí vamos para a parte frontal. Essa parte nem precisa usar clips. O cabelo para. Vou deixar o intervalo sem, vou colocar aqui com. Frontal a gente pode fazer elas um pouquinho mais fininhas. E percebe que eu tô deixando mais inclinada na frente, ó, bem mais em formato de A. Atrás eu deixei mais aberta e aqui ela tá mais inclinada. Seguimos deixando o intervalo. Soltou, outro intervalo. E a última, cai o véuzinho aqui, sem nada. No outro lado, um detalhe importante, eu já deixei ele seccionado para o lado que ela utiliza. Então, ficou esse 100 e esse primeiro aqui também deixa 100. E a gente vai contando. 100 e essa aqui com 100, com 100, com esse lado aqui tem mais, né? Porque a lateral é o lado que ela usa, é maior quantidade. E aí eu vou tentar equilibrar com o que eu fiz no outro lado. Começando mais fininha, deixando essa transparência que nem eu fiz no outro lado. Esse ladinho vai dar uma a mais. Tá? Quase finalizando aqui. Vamos indo para as últimas. Com certeza é uma forma mais criativa e artística de colorir. É algo que eu ensino muito na sala de aula presencial, porque isso traz uma outra experiência para a cliente que está sentada na cadeira. O resultado de cor, tu vai ver, no final tu vai ver que vai ficar muito legal. A impressão que dá é que a gente acabou de fazer mecha. Então aqui já vai a última mecha. Ó, bem para cima, tô aqui na pontinha dos pés, porque é importante a gente cuidar o ângulo
Eu tenho que cuidar, porque se eu baixar para aplicar, eu vou sujar esse cabelo de baixo. Então a gente levanta bem. E depois solta. Quando essa mecha fica grande, se fica difícil de aplicar, o que a gente faz? Aplica metade, enluva bem e solta, e depois vai na outra metade, tá? Daí facilita a aplicação. E essa última, ela sobra. Às vezes, dependendo da quantidade, se tu quiser criar só um leve pontinho suave do escuro para cair no meio da clara, a gente pode pegar uma bem fininha e já solta. Vai dar aquele efeito de luzes, porque daí aumenta, o que vai acontecer? Vai criar profundidade, vai aumentar o contraste, criando profundidade, tá? Terminei aqui 15 minutinhos agora, porque coloração com 10 volumes já é suficiente, e aí nós vamos lavar. Fechou a pausa dos 45 minutos. Importante sempre esfregar a coloração antes de molhar, porque aí ajuda a remover aquela manchinha da pele, tá? Eu fiz blocos simultâneos com um retoque, e na hora de lavar, eu gosto de mostrar para tu entender que eu simplesmente removo a coloração. É só retirar, não emulsiona nada para as pontas, simplesmente, ó, enxagou, tá? Tira tudo. Vou usar linha de tratamento de proteção de cor, né? Shampoo e máscara, e logo, logo tu vai ver o resultado. Movimento dos blocos. Olha só que lindo que ficou esse cabelo. A gente percebe que fica esse... É um efeito de mechas, parece até uma morena iluminada na realidade, porque fica essas nuances bem clarinhas, brotam umas mechas mais claras, parece que elas surgem. A impressão que dá é que eu fiz mechas claras e escuras, mas é que é um contraponto. Quando a gente adiciona a profundidade, a cor clara ela vem para o primeiro plano, que é isso que a gente percebe. E metade desse cabelo só recebeu o produto, na verdade. Só que a impressão que dá é que o restante todo do cabelo foi neutralizado. O tom nude na altura dos seios, no bloco, ele entra naquele que está desbotado e ele traz essa naturalidade. O movimento fica muito bonito. A gente percebe assim, conforme passa a mão também no cabelo, saem os escuros por dentro, vem os claros. Olha só como ele fica com efeito. Repara bem nesse detalhe aqui, ó, de pertinho. Parece um monte de luzes clarinhas junto com o escuro, porque tá saindo um bloco em diagonal para frente aqui e caindo o outro mais clarinho por cima, que foi aquele último que eu deixei sem nada. Então, olha que lindo esse movimento. A franja fica muito linda também, e o movimento no outro lado, ó, passa a mão, sai aquele bloco, porque a diagonal para frente ela direciona a cor, mas ao mesmo tempo esse cabelo vai se abrindo, o escuro sai por dentro e aí ficam essas mechinhas clarinhas por cima. Fica muito elegante, sofisticado. E o que eu mais curto é que daí quando perguntam para a cliente assim, qual é a cor que tu tá usando no teu cabelo? Ela não consegue dizer qual é a cor, até porque nós temos mais de um tom nesse cabelo. Porque os blocos, eles realmente trazem todo um trabalho mais personalizado para nós oferecermos para a cliente no dia a dia do salão. Eu vou dar só um toque de cera em pó, porque ela tem um cabelo mais fininho, e aí é legal quando a gente usa esse efeito dessa cera, que ajuda a segurar no volume na parte frontal sem peso. Lindo, lindo e personalizado.